Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal, eu me chamo Amanda e no vídeo de hoje eu quis trazer para vocês uma trend que eu vi na rede vizinha e que eu achei bem legal, então resolvi trazer aqui para o YouTube de uma maneira um pouco diferente, que é algumas verdades para falar sobre dinheiro e sair correndo. Na verdade, as pessoas colocam ali o assunto que elas querem, né? Então, são verdades para serem ditas e sair correndo, mas eu resolvi trazer aqui para o canal verdades sobre dinheiro pra gente falar e sair correndo. Eu espero que vocês gostem, que esse seja um vídeo divertido e ao mesmo tempo que seja um vídeo pra gente refletir sobre esses assuntos, porque se são verdades que a gente precisa falar e sair correndo é porque são verdades duras de serem aceitas, né? Mas antes da gente começar a falar sobre esse assunto, eu quero pedir pra você já deixar o seu like agora no começo do vídeo se você gosta desse tipo de conteúdo. Não esquece de se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito e de me seguir lá no Instagram. Aproveita também e me segue lá pelo TikTok, eu tô postando toda a minha rotina de noiva e os preparativos do meu casamento por lá. Então se você tá noiva ou se você só gosta desse tipo de conteúdo, pode ser que você goste também do que eu tô postando por lá. Mas vamos deixar de conversa e vamos logo pro assunto do vídeo. A primeira verdade sobre dinheiro para falar e sair correndo é a sua preguiça e a sua vergonha do que os outros vão pensar em relação a você te fazem gastar um dinheiro que você não tem. E aí nesse vídeo a gente não vai sair correndo depois de falar essa verdade, a gente vai discutir um pouco e refletir um pouco sobre isso, né? Então, o porquê que a preguiça e a vergonha fazem a gente gastar um dinheiro que a gente não tem, que a gente não pode? A preguiça eu acho que é algo que pega a grande maioria das pessoas e às vezes não é nem que você não tenha aquele dinheiro para gastar, mas talvez você não devesse gastar aquele dinheiro com aquela coisa e você acaba gastando por pura preguiça, que é aí o famoso iFood, né? Os aplicativos de delivery de comida, os aplicativos de carro, né? Então, para pedir ali um Uber, um 99, enfim, esses aplicativos que facilitam demais a nossa vida, sem a menor sombra de dúvida, mas que na grande maioria das vezes a gente acaba gastando nesses aplicativos sem de fato ter um planejamento financeiro para isso, sem de fato ter um dinheiro reservado para o gasto com essas coisas. Então, é um dinheiro que às vezes está na nossa conta para um outro objetivo e a gente acaba ali gastando porque tá com preguiça de cozinhar, tá com preguiça de ir até o mercado, às vezes não quer comer o que tem em casa e deixa a comida estragando em casa pra pedir comida no iFood, porque não quer esquentar aquela comida, não quer melhorar aquela comida, enfim, por pura preguiça a gente acaba gastando mais do que deveria ou até gastando o que não deveria nesses aplicativos. E no caso do aplicativo de carro, né, pra pedir ali um motorista, a gente tem muita preguiça de usar o transporte público quando a gente não tem carro, então acaba pedindo ali o transporte pelo aplicativo por pura preguiça, ou então por vergonha mesmo. Às vezes a pessoa não quer chegar naquele passeio, não quer chegar naquele lugar ou voltar daquele lugar de transporte público por vergonha do que as pessoas vão pensar. Então todo mundo que tá ali naquele passeio foi com um carro próprio, foi com um motorista de aplicativo, foi de táxi e só você vai chegar de transporte público, só você vai andando. Então às vezes por vergonha a gente deixa de guardar dinheiro ou a gente gasta dinheiro de maneira errada, da maneira que, enfim, um dinheiro que a gente não poderia gastar, um dinheiro que estava guardado para outra coisa. Então eu vejo que muitas pessoas acabam gastando dinheiro que não pode por pura preguiça ou por vergonha. E isso daria, a parte da vergonha daria pra gente falar sobre vários outros assuntos aqui, né? Que as pessoas, para não se expor de alguma maneira, não expor a sua realidade financeira para os outros, acaba gastando o seu dinheiro de maneira errada. Mas a gente pode falar mais profundamente sobre isso em algum outro vídeo. A próxima verdade sobre dinheiro para falar e sair correndo é: o seu ambiente e as pessoas com as quais você convive vão determinar a maneira como você enxerga o que é bom e o que é ruim para a sua vida financeira, para o seu estilo de vida. E o que eu quero dizer com isso? Normalmente você cria ali uma ideia do que é bom para sua vida, né? Então o que você almeja para sua vida? Você quer ter uma casa própria? Você quer ter um carro quitado? Você quer fazer uma viagem internacional por ano? Você quer estudar numa escola particular? Você quer que seus filhos estudem em escola particular? Você quer passar para uma faculdade pública? Tudo isso é moldado, baseado na sua vivência, no seu ciclo social. Isso não surge na sua cabeça pelos seus próprios princípios ou porque você é uma pessoa que pensa sozinha e não depende da comunidade para criar ideias do que é bom e que é ruim. A gente vive em sociedade, nós somos seres sociais, né? O ser humano é um ser social que precisa viver em comunidade e
felizmente em alguns momentos e infelizmente em outros momentos, a nossa mente é moldada de acordo com as pessoas e as situações que a gente vive, tá? Então assim, se você provavelmente cresceu em uma família bem estruturada financeiramente, uma família ali com um poder aquisitivo maior, você cresceu acreditando que ter uma casa própria era o mínimo, que você deveria ter um carro quitado e que esse carro não poderia ser qualquer carro, que teria que ser um carro ali de um padrão um pouco mais elevado, que o natural seria que seus filhos estudassem em uma escola particular, que é normal que as pessoas viajem para fora do país de vez em quando, que viagens para dentro do país são coisas muito cotidianas e que você faz ali quase sempre que possível. Enfim, e aí você provavelmente cresceu com esses pensamentos. Diferente de uma pessoa que talvez tenha vindo de uma família muito humilde e que não tenha tido acesso, não tenha visto todas essas coisas de perto. E aí essa pessoa, por não ter convivido com essa realidade, talvez não veja necessidade de ter tudo isso para ter uma vida feliz e confortável. É claro que essa pessoa não vai querer passar a vida inteira ali passando necessidade, não é porque ela veio de uma família muito simples que ela quer continuar vivendo aquela realidade, mas às vezes ela se satisfaz com muito menos, tá? Porque ela não teve esse convívio, ela não teve essa visão, ela não teve... Como é que eu posso dizer? É realmente o convívio, ela não teve contato com aquilo tudo. Então aquilo não faz tanta falta pra ela. E o porquê que eu digo isso pra vocês? Eu vou explicar mais uma vez. Eu venho de uma família simples e a minha família, ela meio que foi melhorando de vida com o passar do tempo, mas eu nunca tive uma família rica. Então eu vim de uma família muito, muito simples e que foi ali aos poucos melhorando, e eu sempre vivi numa condição muito normal, assim, né, muito mediana na vida. Eu nunca fui uma menina que tinha muito dinheiro, mas também não tinha pouco dinheiro, sabe? Minha família vivia ali no meio termo. Mas para vocês terem uma ideia, eu nunca viajei para fora do país antes que eu pudesse fazer isso com o meu próprio salário. Meus pais nunca tiveram dinheiro para que eu viajasse para fora do país, por exemplo. Eu nunca estudei em colégio particular, também não era uma realidade ali na minha vida. Mas também a gente não pagava aluguel, a gente tinha nossa casa própria, meus pais tinham mais de um carro, por exemplo. Então era uma vida média, assim, mediana. E para mim isso era ótimo, tava maravilha. Se eu tivesse a minha casa própria e nunca viajasse para fora do país, se meus filhos tivessem que estudar em escola pública a vida inteira, para mim tava excelente. Mas aí aconteceu que quando eu saí da faculdade, eu comecei a trabalhar, né, passou um período. Tem aqui no canal a minha história de transição de carreira e vocês conseguiriam entender um pouco melhor do que eu tô falando. Eu vou deixar esse vídeo no box de descrição, tá? Mas aí depois de um tempo ali tentando trabalhar como nutricionista, que era a minha formação, não deu certo e eu fui trabalhar em uma outra área. E quando eu fui trabalhar nessa outra área, eu tive um convívio muito grande com pessoas que eu não tinha antes, pessoas que tinham uma realidade muito diferente da realidade que eu acreditava ser a ideal, né? Então eram pessoas que haviam estudado em faculdades muito caras, assim, a mensalidade muito alta, era um escritório onde a maioria das pessoas tinha carro, a maioria das pessoas morava numa região muito boa em São Paulo, a maioria das pessoas viajava bastante, eu já tinha viajado bastante para fora do país, e eu comecei a enxergar que isso talvez fosse o que eu queria para minha vida. Mas o porquê? Porque eu comecei a conviver com essa realidade, né? Eu comecei a entender que isso era possível e comecei a querer moldar a minha vida para viver coisas que antes eu não desejava, que antes eu não almejava. Um outro fator, assim, que foi determinante para que eu mudasse essa minha forma de pensar foi o meu relacionamento com o meu noivo. O meu noivo, apesar da família dele também ser super simples, ele sempre conviveu com pessoas que tinham uma realidade melhor do que a dele. E isso fez com que ele criasse uma visão, isso desde pequeno, com que ele criasse uma visão de que ele queria algo melhor do que o que ele tinha na casa dos pais dele. Então, conviver com o meu noivo que tinha esse pensamento, que tem esse pensamento, e com os amigos dele que tem esse pensamento também de eu quero ter mais do que eu tive quando eu morava com os meus pais, porque eu trabalho num ambiente que me mostra que isso é possível, eu convivo com pessoas que me mostram que isso é possível, fez também com que a minha cabeça mudasse e a minha mente mudasse. Então, gente, felizmente por um lado e infelizmente por outro, isso acontece. E o porquê que eu digo felizmente por um lado e infelizmente pelo outro? Felizmente porque é legal a gente almejar as coisas na vida. É importante que a gente sonhe, que a gente queira, que a gente deseja. A gente seguir os nossos sonhos, a gente ter perseverança, né? Ir atrás do que a gente quer é sempre muito bom. Contanto que a gente faça isso com integridade, não há problema nenhum em você querer ter mais coisas, você querer ter uma vida melhor.
O problema é quando a gente deseja essas coisas porque a gente convive nesse meio, mas ainda não é a nossa realidade e a gente insiste em viver uma realidade que não é a nossa. Então não é porque eu desejo essas coisas, não é porque eu quero essas coisas que eu me endivido para fazer essas coisas. Não é porque eu quero, porque eu desejo essas coisas que eu fico tentando viver uma realidade que não cabe para mim, que não funciona para mim, porque eu não tenho dinheiro para viver essa realidade ainda. Então eu tenho que usar essa realidade, essas pessoas, essas situações como inspiração. Então eu me inspiro para que eu consiga chegar lá um dia, eu almejo aquilo e aquele é o plano, aquele é onde eu quero chegar. Mas eu não posso querer ficar vivendo o lugar aonde eu quero chegar ainda, entende? Porque eu ainda não cheguei. Então eu tenho que me esforçar para chegar e aí então poder viver essa realidade. Mas até lá é preciso ter os pés bem firmes no chão para conseguir aí viver a sua realidade e ainda assim lutar por uma realidade melhor, entende? Mas a verdade que eu trouxe aqui é que sim, o seu ambiente vai influenciar o que você considera ser bom ou ruim para você em questão de estilo de vida e dinheiro. E a última verdade que eu trouxe para vocês aí para falar e sair correndo sobre dinheiro é que a maioria das pessoas que vive uma vida cheia de regalias, na verdade tá ali endividada. Não são pessoas que de fato podem viver aquele monte de regalias. E isso também foi algo que eu aprendi convivendo com as pessoas que eu convivo. Eu vejo que assim, tem muita gente que vive uma vida cheia de regalias, cheia de mordomias e essas pessoas não têm na verdade dinheiro suficiente para fazer isso. E o problema disso é que a gente acaba vendo essa realidade das pessoas, ignorando o fato de que elas não têm dinheiro para fazer aquilo e querendo fazer o mesmo, sem ter dinheiro também. Então a gente acaba querendo se colocar naquela situação junto com aquela pessoa. Então assim, se o meu amigo viajou e parcelou em 10 vezes sem juros no cartão, eu também posso viajar e parcelar em 10 vezes sem juros no cartão, mas a gente não entende, não coloca na cabeça que isso não é uma maneira inteligente, que isso é um endividamento, né? Parcelar as coisas, ainda mais coisas muito caras no cartão, sem ter reserva de emergência é perigosíssimo, porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? A gente não sabe o que pode acontecer. Então, ficar fazendo se esforçando demais para fazer um estilo de vida caber na sua realidade, quando na verdade ele não cabe, é algo muito preocupante. E eu percebi que a grande maioria das pessoas vive dessa forma, tá? A grande maioria das pessoas não conseguem fazer as coisas pagando à vista ou não conseguem guardar dinheiro para ter ali uma reserva de emergência e viver uma vida tranquila caso as coisas não saiam como planejado. Então, a maioria das pessoas que tá o tempo todo em festas, o tempo todo em restaurantes caríssimos, o tempo todo viajando para, enfim, para diversos lugares, fazendo muitas coisas, a maioria, não tô dizendo que é todo mundo, tá? Tem pessoas que são muito organizadas financeiramente e existem as pessoas que são ricas. É fato, existem. Mas a maioria das pessoas que estão o tempo todo ali comprando muitas coisas, fazendo muitas coisas, elas estão, na verdade, endividadas. E aí a gente acaba se comparando com pessoas que estão cheias de contas, cheias de dívida para pagar e exibindo uma vida que não deveriam estar vivendo. E muitas vezes isso acaba causando frustração em quem olha, né? Porque ninguém chega e posta ali, né? Estou aqui num restaurante que custa R$ 400 o prato, mas eu devo no meu cartão R$ 7.000, entendeu? Então assim, ninguém posta isso lado a lado, né? As pessoas escondem essa parte e só postam a parte que vai fazer com que elas pareçam bem para a sociedade, para que elas sejam bem aceitas pela sociedade. Isso é uma verdade dura de aceitar. Tem gente que jura de pé junto que não é verdade, né? Que as pessoas têm sim dinheiro para fazer tudo que elas fazem, que tá tudo bem. Mas é muito difícil que isso aconteça na realidade do Brasil. É como eu falei para vocês, existem sim as pessoas muito organizadas financeiramente falando e as pessoas de fato ricas que não precisam se preocupar com coisas bobas como, por exemplo, o valor do prato no restaurante. Mas para a grande maioria da população brasileira, isso sim é um fator sim a se preocupar, né? A gente não tem dinheiro para ficar aí o mês inteiro esbanjando, indo em restaurantes caros ou até restaurantes baratos, às vezes a gente não tem, que dirá os caros, né? Mas ficar gastando dinheiro aí com coisas que não precisa gastar o tempo todo e ainda assim manter uma vida financeira saudável e organizada. A gente sabe que isso é difícil. Então a verdade é que as pessoas que da maioria, assim, né, a maior parte das pessoas que vocês veem fazendo isso o tempo todo, elas estão, na verdade, endividadas.
Então foi isso para o vídeo de hoje. Me conta aqui nos comentários o que você acha sobre essas verdades que eu contei e que era para eu ter saído correndo, mas eu não saí correndo. Me conta aqui o que você acha sobre cada um desses assuntos, se você se identifica com alguma dessas situações, se você discorda de alguma dessas verdades que eu trouxe aqui. Vamos conversar aqui nos comentários, eu adoro bater papo com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e se vocês tiverem alguma sugestão de algum conteúdo para os próximos vídeos, deixa aqui nos comentários também. Eu vou adorar ler e trazer o conteúdo que vocês querem aqui pro YouTube. Foi isso então para o vídeo de hoje. Um beijo e até o próximo. Tchau!